Pessoal, essa questão aborda a prescrição. Nós vamos falar aqui da prescrição e prazo prescricional. E de verdade, o prazo prescricional não basta entender, não basta compreender, o que também é muito importante, mas temos que decorá-lo. Centrem-se nesse artigo aqui, no artigo 206 do Código Civil. Este artigo traz todas as hipóteses e todos os prazos de prescrição previstos no Código Civil, não em toda a legislação civil, mas no Código Civil. A resposta dessa questão passa necessariamente pelo conhecimento do artigo 206 e não há outra alternativa. Haverá a seguinte proposição, então. Considerando os prazos prescricionais previstos no Código Civil, exatamente no artigo 206, assinale a proposição correta dentre as destacadas a seguir. É de 5 anos o prazo prescricional da pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Então aqui está perguntando o seguinte: qual é o prazo prescricional que o tutor tem em relação que o tutelado tem em relação ao tutor? O parágrafo 4º do artigo 206 fala que é de 4 anos. Como é que eu sei isso? Decorando o artigo. É de 2 anos o prazo prescricional da pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencerem. É exatamente a previsão do parágrafo 2º do artigo 206. E aqui eu chamo a atenção para vocês de um dado curiosíssimo. Não existe prescrição para se pedir alimentos. A qualquer idade, a qualquer momento, se fizer necessário, pode-se pedir alimentos. Mas uma vez que esses alimentos sejam fixados por sentença, o prazo para cobrá-los será de até 2 anos. Não havendo a cobrança nesse interregno, haverá então a prescrição. Salvo se o credor alimentar for filho de quem deve pagar alimentos. Nesta hipótese, por haver uma relação de poder familiar, o prazo prescricional só se conta a partir dos 18 anos. Existe suspensão de prazo durante o poder familiar. É de 1 ano o prazo prescricional da pretensão do beneficiário contra o segurador e do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Não, só no caso de responsabilidade civil facultativa. E é de 3 anos o prazo prescricional da pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entrarem para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Isso está no parágrafo 5º e também são 5 anos. Portanto, a resposta correta é a alternativa B e volto a frisar com vocês, para saber da resposta, precisam decorar o artigo 206. O que eu lhes sugiro, haja vista que recorrentemente questão sobre prescrição cai nas provas da OAB.